Cara, você já tentou orar depois que você tinha cometido algum pecado e você achou que Deus não ia te ouvir? Ou que talvez agora tinha um teto sobre a sua cabeça e aí Deus não estava ouvindo a sua oração por causa disso? Quando eu era menor, uma coisa que ficou gravada na minha cabeça foi uma pregação que o pastor falava que quando a gente pecava, nesse momento se construía um teto sobre a nossa cabeça e a nossa oração não passava desse teto. Era como se Deus não pudesse mais nos ouvir por causa do pecado que a gente tinha cometido. E cara, você não tem noção de como isso atrapalhou minha vida. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tivesse cometido um pecado na segunda, na terça, na hora que eu ia orar, eu achava que eu tinha que pedir perdão por causa daquele pecado da segunda. E se de alguma forma eu achasse que Deus não tinha me perdoado ou não tinha me escutado, na quarta eu pedia de novo, na quinta eu pedia de novo. Só que olha que loucura, na terça eu pequei, na quarta eu pequei, na quinta eu pequei, só que eu ainda estava travado com o pecado de segunda. Por quê? Porque na minha cabeça ficou aquela ilustração, aquela imagem. Eu pequei, agora eu tenho um teto e minha oração não passa. Então o que na minha cabeça funcionava? Eu vou pedir perdão até que ele me ouça e esse teto seja quebrado e não exista mais. E eu não sei, talvez isso já aconteceu com você ou ainda aconteça na sua vida. Só que pensa comigo, quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar, Jesus sabia, cara, que ele estava lidando com pecadores. Nós somos pecadores, aqueles caras não eram perfeitos. E aí então em Mateus 6,9, Jesus ensina a oração mais famosa da Bíblia, a oração do Pai Nosso. E ele diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas repara comigo, parece uma loucura isso. Ele sabia que ele estava lidando com pecadores e mesmo assim ele fala, chamem Deus de Pai. Ele fala, Pai nosso que estais no céu. Mesmo em pecado nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Depois disso ele fala pra gente contemplar o nosso Pai, porque ele fala, santificado seja o teu nome. Quem é santo? Como você fala que o seu Pai é santo? Quando você o contempla, quando você o enxerga. E agora pra mim é a coisa que menos faz sentido nessa oração. Antes de você pedir perdão pelos seus pecados, Jesus fala, peçam as suas necessidades. O pão nosso de cada dia que Jesus está falando sobre as suas necessidades. O que você precisa? E então lá no final da oração ele fala, perdoa as nossas dívidas. Ele nos ensinou, mesmo quando pecamos, podemos chamar o nosso Deus de Pai, podemos contemplá-lo e ver que ele é santo, podemos pedir as nossas necessidades. E sim, nós temos que pedir perdão, mas esse não é o foco. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Você nunca vai ser surpresa para Deus. Ele já sabe o que você vai fazer, ele já sabe o que você fez. E cara, foi por isso que Jesus morreu. Ele já levou os nossos pecados. E o que eu tô falando aqui não é para te dar uma assinatura para você poder pecar. Eu não tô pregando a libertinagem, mas eu tô pregando o amor, cara. A Bíblia também diz que ele é rico em misericórdia. E a Bíblia fala que a gente nunca pode se afastar dele. E tudo isso se resume no nosso entendimento sobre a graça. E pensando nisso, cara, eu entendo que tem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é exatamente o que eu descrevi, o que eu vivia. É a pessoa que não entendeu nada sobre a graça. É a pessoa que nem sabe, talvez, que o sangue de Jesus já perdoou ela dos seus pecados. Então ela fica travada, as coisas não fluem, ela não consegue orar se ela sabe que ela pecou. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, que não entendeu nada da graça. E existe o segundo tipo de pessoas. Essas já entenderam o que é a graça. Elas sabem que graça é favor imerecido, elas sabem que é por meio da graça, através da fé, que elas são salvas, e elas sabem, cara, que Jesus morreu por elas, e elas sabem que elas podem orar. Qual então é o problema desse segundo tipo de pessoas? Elas entendem que a graça é um prêmio, e elas tratam isso como se fosse um troféu. Então elas colocam esse troféu numa estante, e elas saem, vão para a vida normal. Quando elas pecam, elas vão até essa estante, tiram esse troféu, abraçam ele, lembra, nossa, olha o que Jesus fez por mim, ele é tão bom, ele é tão lindo, ele me perdoa. Depois disso, elas guardam esse troféu nessa estante e saem de novo. E sabe o que acontece? Elas pecam. E aí elas se lembram, nossa, a graça, e elas voltam. E isso gera um ciclo que você nunca deixa de pecar. Você nunca consegue se afastar daquilo que te derruba. E entenda, graça não é apenas perdão, cara. Graça é a única coisa que pode te afastar do pecado. A sua força de vontade não te afasta do pecado. A sua positividade não te afasta do pecado. A única coisa que pode te afastar do pecado se chama graça. E enquanto nós tratarmos a graça como um prêmio, como um troféu, ela nunca vai ter esse poder. E é por isso que existe o terceiro tipo de pessoas. É as pessoas que, além de entenderem o que a graça fez, elas vão além. Elas dão um passo a mais. Elas já não tratam mais a graça como um prêmio, como um troféu, como algo a se usar, mas elas entenderam que a graça é viva e ela é uma pessoa. A graça é a pessoa de Jesus. E quando você entende que a graça está viva e ela é uma pessoa, você não usa, porque você não usa pessoas, você se relaciona com pessoas. E isso te dá o poder
de não apenas ser perdoado, mas também de deixar para trás aquilo que te derruba. Então, para ilustrar, imagina comigo, tem uma criança numa sala e nessa sala tem uma tomada. E cara, essa tomada é tão legal para essa criança que ela tá louca para enfiar o dedo na tomada, para ver o que acontece. Só que o pai dela sabe que se ela enfiar o dedo na tomada, ela vai se machucar ou até morrer. Agora imagina se esse pai vem e só afasta essa criança da tomada e depois vai embora. O que vai acontecer? É meio óbvio, não tem nada mais interessante para ela fazer. Então ela vai procurar a tomada de novo para colocar o dedo. Só que se esse pai for inteligente, ele não apenas vai tirar ela de perto da tomada, mas ele vai trazer junto um brinquedo, um papel com lápis para ela desenhar, qualquer coisa. Por quê? Porque se ela tiver algo mais interessante ou melhor para fazer, ela não volta para a tomada. E cara, esse é o exemplo da graça. Deus não apenas nos tira do pecado, mas Ele nos apresenta Jesus, cara, que é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. E aí, quando você entende que a graça é Jesus e você se relaciona com ela, não tem por que você ficar pecando. Pelo contrário, você está se relacionando com um cara que te ama muito mais. Aí você olha e fala, cara, eu posso fazer isso que vai me machucar e vai entristecer ele. E ele está me dando a opção de amá-lo e não fazer isso que me machuca. Você entendeu? Não tem muito o que escolher. É óbvio que a gente vai querer escolher a graça. Então eu espero que a partir de hoje você mude a sua mentalidade e entenda que a graça não é uma frase de efeito. A graça não é apenas para perdoar e salvar, mas a graça é uma pessoa e ela quer se relacionar com você. É a pessoa de Jesus. Então é isso aí, galera, eu espero que esse vídeo possa te ajudar a expandir aí o entendimento sobre a graça, que você consiga olhar a graça como a pessoa de Jesus. E eu também vou pedir algumas coisas que você já sabe. Curte esse vídeo, comenta, cara. Toda vez que você comenta, o YouTube libera mais, então pra gente é importante e é importante saber se você gostou e no que mais a gente pode te ajudar. Também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A gente tá pra chegar aí a 500 mil inscritos e você faz parte disso. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus.